Olá, boa noite. A paz seja convosco. Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui dando continuidade à palavra de Deus, à pregação do Evangelho. Queria convidar os irmãos a abrir sua Bíblia lá em Gálatas 2, versículo 6 em diante. Nós estamos pregando a palavra de Deus, estudo do livro de Gálatas, nas quais nós estamos falando, de Gálatas, literalmente todos os dias, Literalmente todos os versículos. Então, fizemos essa experiência em Filipenses, as pessoas gostaram. E nossa função aqui é ensinar a palavra de Deus, meus irmãos? Ensinar a palavra do Senhor e glorificar a Deus. Deus, ele orienta cada igreja dele, uma mais para oração, outra mais para o estudo, outra mais voltada à libertação, outra mais voltada à batalha espiritual. Importa nós estarmos fazendo a obra do Senhor. Queria abrir em Gálatas 2:6 em diante, que diz assim: E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido em outro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que parecesse alguma coisa, nada me comunicaram. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão. Pois Deus, que operou eficazmente com Pedro para apostolado da circuncisão, operou também por mim com eficácia para com os gentios. A gente para por aqui. A gente estava falando semana passada, sobre a forma que Paulo lidou, com o chamado do Evangelho de Cristo, a forma que ele se relacionou, a forma como ele se portou, E Paulo teve uma maneira peculiar, que ele rompeu, entre aspas, o termo certo não seria isso, rompimento, porque rompimento vem de algum tipo de divergência, Mas eu vou trabalhar com rompimento. Ele rompeu com os principais apóstolos. Um rompimento dado por Deus, ou seja, ele não foi muito dependente da igreja centralizada em Pedro, em João e Tiago. Ele foi muito dependente do que Deus chamou para ele, ou seja, Paulo foi chamado para um caminho que ninguém queria trilhar. E se ninguém trilhasse o caminho de Paulo, hoje eu não teria a palavra de Cristo, você não teria, porque o que o Satanás queria fazer, o adversário, era enforcar de novo a palavra de Deus, só voltada para o povo judeu. E Jesus, ele rompeu isso quando ele cumpriu a lei e instituiu a graça. Então, Paulo teve uma ruptura que nós narramos aqui no versículo 2. Versículo 2 fala, depois passado 14 anos, subiu outra vez Jerusalém, ou seja, ele se converteu e já foi logo para a Arábia, ali pregar no deserto, ser sustentado por Deus, foi instruído por outros irmãos. E ele diz, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido outro tempo, não importa, Deus não aceita a aparência do homem, esse digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Dá a entender aqui claramente que Paulo tem uma insatisfação, A grande questão é o seguinte, a obra de Deus, ela é perfeita. Talvez você que esteja me ouvindo, pode estar triste com o comportamento de um homem, de um pastor, mas a obra de Deus, a gente sempre até brinca, O que estraga a obra de Deus é o homem. Enquanto existir o homem nesse corpo corruptível, vai haver falha, vai haver fofoca, vai haver traição. E você tem que estar firme, olhando firmemente para Jesus. O autor da carta de Hebreus diz, olhai firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se a gente não tiver essa educação espiritual de olhar para Cristo, se nós não tivermos essa educação espiritual de nos atentarmos a Jesus, nos atentarmos às coisas de Deus, nos atentarmos a literalmente ao que o Senhor queira nos dar, a gente sempre vai ter decepcionado. Então parecia que Paulo estava com alguma disposição, Dá a entender que aquilo que as pessoas que, de repente, chamando, evocando para si, só daqui
nós fomos chamados por Deus, esses comentários que levam-nos a não edificar. Mas, de alguma forma, Paulo está fazendo uma crítica, né? Uma crítica. Isso é interessante, que a igreja não trabalha muito bem com crítica, né? Tudo que é pensamento crítico é visto como rebelião, é visto como, sabe, como que nós não precisássemos, não podemos ter um raciocínio crítico. Eu sei que essa questão da crítica é muito relativa, né? Porque às vezes o adversário pode entrar, mas a pessoa que ama, ela critica, né? A pessoa que ama, ela exorta. O melhor pastor sempre vai ser o outro, né? É muito bonitinho você se agarrar a uma pessoa da televisão, se agarrar a uma pessoa de aparência, porque quando o seu pastor começa a te cobrar algumas coisas, responsabilidade, te exortar, foge, né? Aquele padrão tão intacto que teria, porque relações humanas são feitas de desgastes, né? E a Bíblia vai falar sobre os sábios, né? Exorta o sábio, mas não exorta o tolo, que se você exortar o tolo, você vai ter um inimigo. Então, tem pessoas que não aceitam ideia. Isso não tem nada a ver com estar na igreja. Eu conheço pessoas que são cristãs há anos, não aceitam nada que você fale, entendeu? São muito fechadas. Então, é algo bem complicado, as relações humanas. As relações humanas é responsável, né, por um grande desgaste. As relações humanas é responsável pelo maior problema que existe entre o homem e a religião. Jesus é perfeito, né? Então Paulo faz essa crítica. Gálatas 2,7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão foram confiados a mim como a Pedro da circuncisão. Agora, muito interessante isso, né? O que era o evangelho da incircuncisão e o que era o evangelho da circuncisão. Primeiro, a gente tem que entender o que é circuncisão. Circuncisão, como já falado na penúltima ou na última fala, era o ato de todo judeu nascido homem, não serviria para meninas, todos os homens tinham que circuncidar. A circuncisão consistia de, ao 8º dia, pegar o crepúsculo ou a capinha do pênis da criança e cortar. Seria, vulgarmente falar, uma operação de fimose, né? Mas aí eu sei que de repente tem um amigo aí que é médico, mas se a criança nasceu sem fimose, né? É uma linguagem de um leigo. Mas seria isso, né? Cortar o prepúsculo do pênis. O judeu, ele tem o prepúsculo do seu pênis, seu órgão genitor, cortado, isso é a circuncisão. Então, Paulo dá esse nome. Ele é o apóstolo da circuncisão, ou seja, ele é para voltado para aqueles que são incircuncisos, aqueles que não têm tradição judaica, aqueles que não têm, tá nem aí, nem sabem o que isso significa, que adoram outro Deus, outra cultura. E Pedro ficou muito voltado aos seus, que também era necessário. Jesus vai falar em Mateus que Jesus veio para os seus o rejeitaram. O livro de Mateus é escrito por judeus. Às vezes você vê ali o livro de Mateus, Marcos, Lucas e de João, aí você não entende às vezes, né? Porque o mesmo evangelho ponto de vista, porque cada um foi escrito para um determinado grupo. Mateus escreveu o evangelho olhando os judeus, né? Ele fala várias vezes Jesus o Messias, ele vai falando, vai enfocando mais o Jesus para os judeus. Marcos já é para os romanos, Marcos é um livro menor, já é um livro mais rude, falava o que falaria para os romanos. Lucas é para os gregos e João para a igreja. Se eu cometi alguma falha aí, algum teólogo novo de trocar, me perdoe, muitos anos que eu já fiz seminário, né? Mas em apertada síntese seria isso, né? Você percebe essa linguagem de figura porque o interlocutor a ser alcançado era outro. Então Pedro ficou concentrado, em boa parte dos apóstolos, somente aos judeus, a evangelizar os judeus. E os não-judeus? Vai ter uma celeuma depois aqui entre Pedro e Paulo, depois eu vou passar para os irmãos. Então é isso que Paulo está falando. Eu fui responsável pela área dos não-judeus, para pregar os não-judeus, porque já existia essa colidência de interesse, né?
Os judeus não queriam perder. Os judeus convertidos, se você vê lá em Apocalipse, né? As falsas sinagogas de Satanás seriam isso, aqueles judeus que, quando viram que estava perdendo força na lei, eles até queriam dar aparência que aceitava Jesus, mas desde que praticasse as tradições judaicas. E Jesus rompeu com essa tradição. Por isso que a gente está sendo muito enfático nesse estudo, batendo muito, que é a maior falta de sabedoria, pastor com quipá, pastor com manto, invocando, fazendo campanhas, sabe? Porque Jesus já morreu, porque essas tradições não conseguiram salvar o homem. E é uma crítica respeitosa, a gente não está aqui julgando que quem faça isso. Arcas de aliança, até hoje você vê peças com igreja com a arca, simboliza Deus, todo mundo chora. Teve uma arca da aliança que chegou, determinado estado, bombeiro levando ela. Isso daí, sabe, são chamariscos que não tem. Jesus é a nossa esperança, Jesus é o nosso Natal. Se você observar, o Evangelho é seco, ele é simples. É Cristo para todas as coisas, é Jesus para minha salvação, é Jesus para minha cura, é Jesus para guiar minha vida, é Jesus para guiar minha fé, é Jesus para me sustentar, é Jesus para me sustentar diante da dificuldade, é Jesus, ele é o centro. A Bíblia diz que por meio dele, para ele, por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas, por ele, por meio dele, para ele foi feitas todas as coisas. Sabe, a Bíblia, ela é cristocêntrica. Todos os livros do Antigo Testamento apontam para Cristo. Quando Deuteronômio diz lá que, olha, se levantará um profeta maior que ti, maior do que Moisés, é Cristo. Quando a Bíblia diz todos os profetas, ali é apontando para Cristo. A serpente que foi levantada no deserto era uma tipologia de Jesus, assim como olharam para o Filho do Homem, pararam de ser picado. Aquele que olhar para o Filho do Homem será salvo. Quando o homem cai, Cristo já aparece. E da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A Bíblia é toda produzida para Cristo, toda produzida para o Senhor. Tudo é preparado para Ele. A lei, com todos os seus cerimoniais, era um simbolismo de Cristo, o holocausto, o sangue. Quando Ele veio, Ele aperfeiçoou tudo, o santuário, o santo dos santos, o sumo sacerdote. Jesus, quando Ele morreu, Ele exterminou isso e de uma vez por todas fez o homem, sabe? Eu acho que isso é a maior prova que nós não precisamos de nada. Porque se fôssemos seguir a tradição judaica, você precisava de um sacerdote para interceder entre você e Deus. Quando o véu do templo se rasgou, hoje nós temos acesso direto ao Pai. Eu estou aqui, eu estou orando, você está aí, está orando, num chuveiro, numa caminhada, orando em casa, orando na igreja, orando no trabalho, você está falando direto com Deus, porque o sumo sacerdote real, acima de todas as coisas, de uma vez por todas, aperfeiçoou todo o culto. E a igreja tem que ter essa vontade de estar completamente voltada a Jesus, não dar brecha a ídolos, a adoração a homem, a adoração a rituais, porque é Deus que te sustenta, é Deus que te salva, é Deus que te justifica, Jesus é Deus. Então é isso que Paulo está falando, versículo 8. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou em mim com eficácia para os gentios. O mesmo poder que nós vemos, sabe, que foi dado a Deus, porque a grande verdade é que quem divide é o nosso adversário. Um reino dividido, ele não subsiste. Um reino dividido, ele é uma artimanha do diabo para nos distrair, para nos humilhar, é uma artimanha para nos afundar. Jesus não está aqui para dividir, Jesus está aqui para unificar. Então, até na verdade, essa fala, apóstolo da circuncisão, foi uma maneira humana, simplesmente para falar, ó, Pedro, cuida aí desses daqui que são mais voltados para o judaísmo, e você, Paulo, prega para os gentios. Porque, na verdade, o que Deus está comprovando aqui é o amor ao ser humano. E a gente está numa época tão falada, né, de
de racismo, intolerância religiosa, intolerância de gênero, sexual. Deus ama o ser humano. Deus ama o homem e pede que ele cumpra determinadas condutas. Deus não está olhando se você é negro, se você é branco, se você é homossexual, se você é hétero. Deus está te chamando para uma nova vida. E dentro desse chamado de nova vida, você tem que nascer de novo. Deus, ele olha ser humano. Nós que classificamos, o japonês, o paraíba, a mulher, o homem, isso é uma coisa da ordem do humano. Na ordem divina, Deus só tem olhos para o ser humano. Deus ama todos. Deus ama todos de uma maneira igualitária. E esse amor, muitas das vezes, não conseguimos expressar porque somos mal. Há igrejas hoje que têm vergonha de reconhecer que Jesus ama o pecador tanto. Porque uma pessoa que diz que bandido bom é bandido morto, que tem que morrer, que tem que matar, ela não conheceu o amor de Deus. E mais uma vez, exaustivamente, abre um adendo que nós não estamos aqui defendendo nenhuma conduta libertina, nenhuma conduta criminosa, que todos paguem pelos seus erros, mas ninguém tem o poder de afastar o homem do perdão de Deus, ninguém. Se é Deus quem perdoa, não vai ser eu, não vai ser meu discurso, nada, 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 nada. Nada poderá nos afastar do amor de Deus. Nada, nem a tempestade, nem o porvir. Deus te ama, querido. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e preso. Eu não consigo parar de fumar, não consigo parar de beber, não consigo falar disso. Deus está te chamando da maneira que você é. Deus te ama. O Senhor te ama. Deixa o homem discriminar, deixa o homem falar o que for. Venha para Jesus, porque Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Ele vai fazer realmente grandes coisas na tua vida. Deixa Deus te usar e não permita que o homem venha te afastar de Deus. Amém? Que Deus fale melhor o teu coração, que o Espírito do Senhor diga melhor a você em nome de Jesus. Vamos estar orando, vamos estar encerrando, vamos estar colocando, né, a igreja de Deus, as ovelhas de Deus em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado pela nossa vida, pela nossa família. Eu entrego, Senhor, diante de Deus, cada vida que está ouvindo essa palavra, cada pessoa, Senhor, alcançada. Venha, Senhor, fazer a Tua obra, o Teu poder, a Tua glória. Guarda, Senhor, nesse momento difícil, Senhor, tirando, destruindo essa pandemia. Poderoso, Senhor, para restaurar vidas, restaurar os que estão doentes, restaurar os que perderam. Senhor, nós oramos uns pelos outros. Eu entrego diante de Deus e de Cristo cada ouvinte, que essa palavra não volte vazia. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém.